O número de pedidos de recuperação judicial feitos por produtores rurais, empresas do agro, cresceu quase 150% no terceiro trimestre deste ano aqui. A queda no preço das commodities, eventos climáticos adversos, são alguns dos principais motivos para essa alta impressionante. É assunto para a repórter especial de agronegócios do Valor Econômico, a Nayara Figueiredo. Nayara, boa tarde. Queria que você desse um panorama para a gente de perspectiva para o setor se recuperar de um número tão impressionante como esse, né? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Pois é, o número de pedidos de recuperação judicial referente ao terceiro trimestre desse ano, que foi divulgado hoje pela Serasa Experian, é de 628 pedidos nesse período. Mas o que mais impressiona é o crescimento expressivo, que foi de 147% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Se a gente for pensar no número de empresas que esse levantamento engloba, produtores rurais, pessoa física, pessoa jurídica e também as empresas do agro, perto do tamanho do universo agro, pode parecer pequeno, mas esse número foi o maior patamar desde 2021, que indica que as condições de crédito e os níveis de endividamento do setor estão levando os produtores a chegar a esse ponto de pedir recuperação judicial. O que fez com que esse nível de endividamento chegasse a esse ponto foi que nos idos de 2022, mais ou menos, os produtores estavam muito mais capitalizados, fizeram investimentos, assumiram dívidas mais de longo prazo e, na sequência, nos anos seguintes, vieram quedas nos preços das commodities, principalmente soja e milho, porque os produtores da região centro-oeste, de Mato Grosso, principalmente, são os que mais pedem recuperação judicial nesse momento. Ao mesmo tempo, houve um aumento no custo de produção das lavouras e também quebras de safra, né, problemas climáticos que fizeram com que houvesse um descompasso no cenário de gestão desses produtores rurais, né? Olhando para frente agora, ouvindo especialistas que acompanham o tema nos últimos anos, a perspectiva que se tem para a recuperação desse cenário é de pelo menos mais 2 safras. É o período que se espera que o preço das commodities comece a se recuperar, porque a gente ainda tem volumes expressivos de produção esperados para a próxima safra aqui no Brasil e nos principais concorrentes dos Estados Unidos, na Argentina. Então, esse volume global de produção de grãos muito elevado faz com que os preços internacionais fiquem mais baixos. Então, não é algo que se espera ainda para 2026. E, ao mesmo tempo, existe uma expectativa de queda gradativa na taxa básica de juros, a Selic. Então, o custo de crédito pode melhorar ao longo do tempo e a combinação desses dois fatores faria com que esse nível de endividamento ficaria um pouco mais acessível, né? Para os produtores, poderia reduzir nos próximos 2 anos, nas próximas 2 safras agrícolas. Outro fator que pode fazer com que o setor melhore nos próximos anos é a profissionalização, porque existem muitos grupos familiares que conduzem ainda empresas agrícolas ou esses produtores rurais que são pessoa jurídica, muitas vezes são de grupos familiares que contam com um nível de profissionalização um pouco menor, de governança um pouco menor e de controle de dívida, de prevenção desse nível de endividamento um pouco mais precário. Então, uma expectativa também que pode ser positiva, né? Uma lição positiva que pode vir desse cenário de endividamento, de recuperações judiciais, é um nível maior de profissionalização no setor. Rafael, volto com você. Obrigado, Nayara. Nayara Figueiredo, direto da redação do Valor Econômico.